Oi, gente, tudo certo? Sextou de novo. Hoje eu vou estar conversando com vocês, junto com a Grace, né, psicóloga maravilhosa também, porque relacionamentos saudáveis parecem ser tão difíceis de viver. Inclusive, já vou até anexar aqui. Pera lá. Porque são tão difíceis. Aí, agora deixa eu anexar, fixar comentário. Só entrar, dona Grace. Por que relacionamentos saudáveis parecem ser tão difíceis de viver, né? Parece ser tão distante, parece que não existe. Parecem que não existe, parece que é distante, parece que a gente vê no Instagram só existe, né, na vida de outras pessoas. Enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Oi, Anderson, tudo bem? Grace, minha maravilhosa convidada. Vamos entrando. Então, nós vamos conversar hoje por que relacionamentos saudáveis parecem ser tão difíceis de viver, parece ser tão distante. A gente vê muito no, a gente vê muito no Instagram, parece que só é fácil na vizinhança, mas pra gente parece ser tão distante. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso, como que eu separei essa live. A gente vai conversar por que dessa dificuldade e eu separei 4 tópicos que faz com que essas dificuldades realmente dificulte, entendeu? Tem 4 tópicos bem importantes que faz com que a gente não tenha relacionamentos saudáveis, né? Essa é a realidade. E na teoria parece ser muito bonito, né? Mas o que é um relacionamento saudável? Um relacionamento saudável é um relacionamento tranquilo, é um relacionamento com confiança, é um relacionamento com respeito, com segurança. Isso parece ser muito distante quando a gente pensa nisso, não é verdade? E na prática, o que a gente vê? A gente vê que as pessoas elas vivem ansiosas, elas vivem muitas vezes com ciúmes, elas vivem muitas vezes inseguras no relacionamento, com uma necessidade de controlar, com uma necessidade de saber, uma insegurança constante, um medo às vezes de algo acontecer, ou até um medo de ser abandonado, né? E sabe o que é o mais curioso, assim? Que muitas vezes o problema nem é o relacionamento em si, né? E às vezes a gente pensa assim, eu não vivo um relacionamento saudável porque a pessoa é tóxica, eu não vivo um relacionamento saudável por culpa da pessoa, por culpa da família, porque eu aprendi isso, porque aquilo, né? E na verdade, o relacionamento saudável, muitas vezes, o problema não é a relação em si, não é o outro em si, mas muitas vezes as cargas emocionais, os aprendizados relacionais, as raízes familiares, né, os padrões que nós aprendemos e que a gente traz para dentro dessa relação, entende? E é ruim olhar para isso, sabe? É bem ruim olhar para isso. Então, às vezes a gente evita e fica mais fácil a gente falar que o problema é o outro e que a pessoa é tóxica e tudo mais. Então hoje a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, né? E nada mais justo de eu chamar a Grace, psicóloga maravilhosa, para me ajudar também nessa. Grace, eu vou mandar... Pera lá. Deixa eu ver aqui.
Especial Dia dos Namorados, né, gente? Relacionamento saudável Oi. e maravilhosa. Tudo Oi, tudo bem? bem? Tudo certo. Especial Dia dos Namorados. Especial Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados para todos e É namoradas que isso aí. estão por aí. Aham, isso mesmo. E o especial do Dia dos Namorados, nada mais justo de nós falar. Por que que relacionamentos saudáveis são tão difíceis? Parece tão distante isso na vida. Parece que a grama do vizinho é verdinha, ele consegue. Por que que eu não consigo um relacionamento saudável? Realmente é difícil, né, Grace? Nossa, eu vejo muito isso aqui no consultório. Das pessoas falarem, nossa, por que é tão difícil ter um relacionamento saudável? Por que é tão ruim comigo? É com todo mundo assim? Eles perguntam, né? Eu falo, não, olha, É. a maior parte das pessoas tem dificuldades. A questão é como a gente lidar com isso e como que a gente pode aprender para fazer com que o seu relacionamento se torne saudável. Você não precisa trocar de parceiro, né? Porque eu vejo muita gente falando, nossa, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, tem que trocar de pessoa, com essa pessoa não vai dar certo, é muito difícil. Eu falo, olha, às vezes vocês podem mudar o padrão de comportamento do seu relacionamento para que se torne um Uhum. relacionamento mais saudável. Não precisa trocar de parceiro, né? E você sabe, você falou uma coisa maravilhosa, porque o normal é a gente pensar na troca como um mecanismo de defesa, muito mais fácil. Assim, o relacionamento saudável, ele é construído. Ninguém nasceu perfeito, até porque a gente já nasce um ser totalmente dependente, né? Então a gente Uhum. necessita dos nossos pais, da nossa mãe, ser suprido fisicamente, emocionalmente. Então a gente já vem de um aprendizado e dessa necessidade. Então, se a gente não se cura dessa necessidade, a gente coloca isso dentro da relação. Então, o relacionamento saudável, tem gente que fala assim, "Ah, eu preciso encontrar saudável. Mas como saudável você é emocionalmente para você encontrar uma pessoa assim. Então, hoje em dia está difícil, né? As pessoas estão com muito medo, né, de se relacionar também. Você já Uhum. percebeu isso? As, Demais da pe- conta. Tá mais as fácil ficar pessoas sozinho. tá mais fácil ficar sozinho, tá mais fácil trocar, tá muito imediatista, né? E é aquilo que a gente falou do nosso primeiro tópico que a gente separou para falar para vocês é porque as pessoas confundem tanta intensidade com amor, que tem relação com isso que a gente está falando agora, do imediatismo, da Exato. troca, de ser muito rápido, né? Uhum. Então, É muito. A gente pensa que é muito mais rápido e fácil trocar a relação e aí a gente procurar um relacionamento saudável. Mas, na verdade, é aquilo que eu estava falando, né? O relacionamento saudável ele é construído. E o quão saudáveis para construir esse relacionamento saudável. E esse relacionamento saudável, o tópico aqui primeiro que a gente colocou, né? É essa intensidade. Às vezes a gente procurando tanta dopamina barata, intensidade, possessividade. E muitas vezes, quando a gente não está saudável, a gente confunde de fato essa intensidade, essa possessividade, entendeu? Ah, eu sou importante, a pessoa ela me ama demais, porque senão ela não tava nessa possessividade. E na verdade, essa possessividade, essa intensidade, ela não tem nada a ver com saudável, né, Grace? não tem nada a ver com amor, né? Tem a ver com você Uhum, procurar relações que têm os mesmos padrões que você está acostumado. Muitas vezes, gente, essa uhum, intensidade é aquele frio na barriga que a pessoa sente, ela já acha que é amor, né? A ansiedade que uhum, a pessoa está sentindo, ela acha que é amor. Muitas vezes está relacionada àquele caos que a pessoa está acostumada a viver, que ela aprendeu na relação familiar dela, que às vezes todos os relacionamentos dela foram um caos, teve muita dificuldade, então ela acha que aquela sensação de turbulência, de altos e baixos que é amor, aquele negócio de ir muito uhum, rápido que é amor, tem que ver todo dia, né? Então a gente tem que uhum, tomar muito cuidado com isso, né? Para separar o que realmente é amor e o que a gente está indo ali com muita intensidade e idealizando, achando que o caos é o amor e na verdade é a tranquilidade, né? O que eu percebo muita gente chegando aqui, a hora que começa a ter um relacionamento mais saudável, né? Depois que está no processo terapêutico, a pessoa começa a achar que está um tédio,
Que tá chato a Tá relação, sem você já graça. percebeu? Tá sem graça. Demais. Ai, não tem emoção nenhuma. Ué, gente, né? E você sabe uma coisa interessante também, né? Que a gente tá falando desse relacionamento saudável. É, tipo, esse sem graça, essa intensidade da gente ter acostumado com o caos, né? A gente ter acostumado com às vezes, a família proporcional, as brigas, assim, dos nossos pais, a intensidade dessas brigas, e a gente relacionamento. E falta dessa adrenalina, muitas vezes, dá essa sensação assim, não quero, não tem emoção. E qual que é o esquema quando a gente fala, né? O esqueminha é para que a gente também, é, essa segurança e essa calmaria, ela seja e a gente não pode esquecer que o amor é uma decisão. Por isso que o relacionamento saudável, ele é decidir estar todos os dias, né? Fazer as escolhas todos os dias, estar com aquela pessoa e construir esse relacionamento saudável todos os dias. Entende? Por isso que o amor, ele é uma decisão, ele não é assim, eu amo loucamente. E é o que as pessoas confundem, né? Porque as pessoas acham que essas borboletas no estômago, que essa intensidade é o amor, e na Uhum. verdade é a dependência emocional. É o que a pessoa confunde. É, pode, Enfim. um relacionamento saudável pode parecer estranho no começo, justamente porque ele não ativa aquelas sensações que te machucam, né? Que te machucaram a vida inteira. Mas permaneça, gente, porque o relacionamento saudável Uhum. é calmaria, né? Não é caos. É calmaria. E é o que a gente aguenta por tempo, né? Senão Entendeu? não dá para aguentar. Quem é que aguenta? Gente, a gente pode Quem ir para aguenta o viver, né? próximo. É, vamos para o próximo tópico, gente, que a gente separou, é o medo do abandono, que sabota a relação. Demais da conta, que faz aí a gente ter essas intensidades também que a gente está falando. O medo de perder, o medo de ser trocada, até o próprio abandono. Eu falo que é um dos piores sentimentos que existe, porque Nossa, é ele gera horrível. uma dor, ele gera uma dor tão grande. Hoje, um namorado com ela, e aí ela falou assim, mas mãe mesmo. E ela falou, eu nem gostava mais dele. Tipo, não gostava mais dele, mas o fato dele ter terminado comigo e não eu com ele, me gerou uma sensação de abandono, uma sensação de rejeição que eu sofri demais. Mas aí quando eu pensava, tipo, eu quero voltar com ele. Não, eu não quero voltar com ele, porque eu não gosto dele. E olha como o sentimento de abandono, ele confunde a gente, porque numa dessas, se você não tem uma consciência emocional, e tipo, se você não trata isso, no caso dela, ela trata, você cai na cilada, você entra num relacionamento de novo só para não sentir aquele abandono, e você nem quer a relação. Sim, não atenda. E também já aconteceu, você já pegou o caso que as pessoas, elas, pelo medo de abandono, elas já afastam as pessoas antes. Acontece E muito isso, isso também. isso é bem comum. Aham. Você já teve casos assim, Grace? Nossa, muitos casos, que as pessoas ficam fazendo testes, aí entra naquele Aham, negócio do controle, pelo medo de abandono, entra no negócio do ciúme, pelo medo do abandono, demais. ativa todas essas questões. Uhum. E a pessoa, ela tem. O que eu percebo nesse medo do abandono, né? A pessoa, ela tem tanto medo de ser abandonada, é uma dependência emocional tão grande, que aí ela começa a tentar controlar situações, tentar ter provas, começa a fiscalizar e ir atrás, né? E até necessitar dessas confirmações, tanto em controle, em vistoriar as coisas, como na Uhum. necessidade de autoafirmação, né? Eu preciso me sentir amada, e aí e fica cobrando isso do parceiro, só que aí isso fica tão intenso, tão desproporcional,
Que aí, de fato, em vez de você trazer o parceiro para perto de você, você afasta o parceiro. De tanta necessidade que você tem de aprovação, de tanta necessidade que você tem de sentir essa segurança, você acaba afastando o parceiro e muitas vezes é o momento no qual você é abandonada, né? Por tanta Sim, porque intensidade e o medo necessidade que você tem. é o que eu falo. Tem um caso que ainda trabalhei com uma paciente, falei, olha, você está conduzindo seu relacionamento para o fim, porque você está fazendo Aham. testes com seu parceiro, você está interpretando o silêncio como rejeição, você está interpretando Uhum. a mudança de comportamento dele como um sinal de que você vai ser deixada a qualquer momento, e às vezes não é nada disso que pode estar acontecendo. Por conta desse medo de abandono, dessa insegurança, você está sabotando seu relacionamento. Você está levando ele ao fim. Exato. E vai ser inevitável isso de acontecer. Uhum. É exatamente isso. Vamos para o outro tópico que eu acho que já acrescenta um pouco nessa necessidade, né? Que é o controlar. Então a Uhum. pessoa ela tem tanto medo do abandono que aí ela tenta controlar para se sentir seguro, né? Então ela começa a fiscalizar as coisas, aí entra bem no que eu falo muito dos ciúmes, né? Ela começa a fiscalizar as coisas, ela começa a buscar provas, ela começa a querer o tempo todo assim, se sentir aceita. Ela precisa acreditar, só que é um vazio tão grande, é um vazio tão grande que não importa o que o outro faça ou deixa de fazer, que ela sempre vai precisar dessa autoafirmação. Então, na verdade, essa falta ela é muito interna, essa insegurança ela é muito interna. Não adianta o que o outro faça ou deixa de fazer, por mais que a gente peça, nunca vai suprir, né? Sim. Por que, que você acha que a necessidade de controle gera mais insegurança em vez de trazer tranquilidade? Então, é exatamente isso que eu estava falando. Como é uma insegurança muito grande, a pessoa nunca vai suprir essa necessidade. Então, hoje ela precisa de uma prova, daqui 10 minutos de uma outra prova de que ela é amada pelo parceiro. Aí Uhum. mais um pouquinho já. Aí ela pensa dela assim, aí vai lá historiar, rede social, tudo. Aí mais um pouquinho pensa assim, ai, será que ele fez alguma coisa sem mim? Aí ela vai lá, entende? Então, assim, não tem fim. Não tem fim. Então, essa necessidade, ela é uma insegurança interna, uma dependência emocional muito grande. Não é curando provas o tempo todo, porque nunca vai sanar. Só vai sanar quando você tratar as feridas emocionais, quando você tratar essa dependência, essa necessidade. Concorda, Grace? Faz Concordo, sentido? faz sentido. Então, na minha opinião, a maior dificuldade das pessoas em ter um relacionamento saudável hoje é esse excesso de medo, essa insegurança, essa necessidade de controle, esse Uhum. ciúme excessivo, tudo gerado por essa insegurança muito grande. Esse é o maior Perfeito. motivo das dificuldades de Uhum. relações saudáveis hoje. Até eu separei alguns tópicos aqui, ó. As pessoas querem intimidade, mas têm medo de se vulnerabilizar. Elas querem confiança, mas tentam controlar. Querem estabilidade, Uhum. mas confundem paz com falta de emoção. Querem conexão, mas evitam conversas difíceis. Querem ser amadas, mas têm dificuldade de acreditar que são dignas de amor. Tanto é assim Nossa, que perfeito. com essa pessoa assim que eu falei agora há pouco nesse caso, né, do medo de abandono, eu falei para ela, por que é Uhum. tão difícil para você acreditar que essa pessoa te ama? Porque você está fazendo testes com ela, parece que você não acredita que é possível você estar Uhum. sendo amada de verdade por essa pessoa, né, pelo seu parceiro. A pessoa, às vezes, ela é tão. Tipo, é uma autoestima tão baixa, porque ela com essa insegurança, que até quando alguém ama ela, ela não acredita. Então, entende? Porque a gente tem que tratar as nossas feridas
coloca a culpa no outro, ou às vezes o relacionamento é tóxico, mas o quão saudável nós somos, né? Então, se ela não trata essa ferida, não importa a prova que o outro der, o que o outro faça, ela nunca vai acreditar que ela está sendo amada, né? Que ela está sendo benquista, ela é importante o suficiente. Por isso que o relacionamento saudável ele começa dentro de cada um. E é o que você traz para dentro do relacionamento, né? Tem pessoas que estão É... seguras de si e conseguem ter um relacionamento saudável. Para isso, gente, buscar ajuda psicológica, né? Uhum. Vamos para terapia, pessoal. Vamos tratar o emocional. Se você quer uma relação melhor, saudável, primeiro comece por você mesmo. E aí a gente entra no último tópico, né, Grace? Uhum. Porque o relacionamento saudável, ele exige maturidade emocional. E para você ter Sim. maturidade emocional, você precisa saber lidar com algumas coisas, né? Uhum. Olha, eu separei alguns tópicos aqui. Quando você acha que está pronto para um relacionamento saudável. Então, eu separei aqui uns sinais que podem ser sinais de que você pode estar pronto para um relacionamento saudável. Você consegue Uhum, conversar sobre o que sente sem atacar ou fugir. Você entende que perfeito. discordar não significa rejeição, né? Uhum, Você respeita as diferenças do outro, a maneira de pensar diferente do outro. Não precisa controlar o outro para se sentir seguro. Sabe perfeito. colocar limites e também respeitar os limites do parceiro. Assume responsabilidade pelos próprios erros, em vez de culpar sempre o outro. Consegue ficar bem sozinho sem transformar o relacionamento em sua única fonte de felicidade. O que você acha, Mônica? Perfeito. Não tem como a pessoa se sentir, se ela não confiar no outro e se ela não se sentir segura, né? Porque aí ela vai contra. Por exemplo, ela vai lá e vai vistoriar a pessoa, né? Não tem como a pessoa querer um relacionamento saudável se ela não sente, né, suficiente, se ela não tem, se ela não está com uma boa autoestima, porque ela sempre vai achar que o outro não ama ela como ela deveria, ou que o outro está enganando ela. Então, vai contra, né? Entende que as nossas crenças, que você está falando, e faz muito sentido, né? Eu concordo totalmente. Vai contra da relação. E aí depois a culpa é porque a pessoa é tóxica, ou a culpa é porque a relação é ruim, e na verdade não tem nada a ver com isso, tem a ver com você mesmo, né? Sim, tem a ver com você mesmo. Muitas vezes as pessoas estão A falando gente do tem que saber outro se e olhar no estão falando espelho. delas mesmas, né? Por É, isso, a gente tem que gente, saber se olha, olhar no espelho. se tiver, gente, se você vê que tá difícil para você, se você se identificou com alguma coisa, olha, a Mônica tem um curso top para oferecer para Ai, que vocês lindo, aí. tá fazendo isso. Exatamente. Ô, Grace, muito obrigada. Eu acho que essa live a gente tem que fazer mais vezes, assim, com relação saudável, porque a gente sempre fala de coisas ruins, né? É É, verdade, a mas gente precisa e o fazer caminho mais vezes. disso? E É, lembra, gente, então, não precisa trocar de parceiro, dá para melhorar, dá para aprender a lidar com as situações é, difíceis dentro do seu relacionamento. esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente tem que aprender que relacionamento saudável é construído, porque as pessoas, todas têm problemas, entendeu? Então, a Sim. diferença é quem quer ter um relacionamento saudável e faz por onde, entende? Então é o escolher todos os dias e quem não quer. Então a gente tem que avaliar quem está disposto também a viver isso. Não adianta esse é ruim, também não quero. Nunca vai viver um relacionamento saudável. A partir do momento que você está disposto e você encontra alguém disposto a isso também, aí o negócio muda. E assim, o que eu quero trazer para vocês, né? Sabendo disso e dito isso, a gente sabe que a gente precisa olhar para dentro de si para primeiro se curar, primeiro se tratar, entender o que a gente leva dentro desse relacionamento, né, para a gente poder trazer coisas melhores e não o pior da gente. Vamos trazer coisas melhores, ou até mesmo mudanças que a gente queira chegar, mudanças que a gente queira ter. E para isso, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado.
quem a possibilidade, porque acontece, né, Grace? Às vezes a pessoa ela não consegue estar numa terapia individual comigo e com você, é, é, porque a gente sabe que demanda tempo, demanda investimento. E quando eu falo investimento, não é só investimento no sentido financeiro, mas investimento de tempo, investimento emocional. Às vezes a gente precisa ter um start para depois a gente entrar num patamar maior. E para que isso Uhum, aconteça, esse foi o fato pelo qual eu criei o método CS fórmula para a gente olhar um pouco mais para dentro de si e tratar algumas feridas no qual pode estar prejudicando o nosso emocional, entende? Levando isso para dentro do seu relacionamento e não está percebendo. Então, na verdade, o que eu venho trazendo é a solução ou o início da solução para que você olhe e comece a tratar isso emocional, tá? O link está na bio para quem quer melhorar isso e é o gente, vai Sonho Sob ficar aí. Controle fácil, fácil de fazer e você pode estar tratando isso em 5 semanas. Olha que ótimo! Adorei, né? Então, pessoal, quem tiver afim de fazer o curso, às vezes quer algo que seja mais rápido, algo para conhecer Isso, melhor, até para se preparar, para depois procurar um acompanhamento psicológico, faça o curso, com comece certeza. o curso, olha para você, sabe? É isso Foi aí. muito boa essa live. Muito obrigada, Maravilhoso. Mônica, pelo convite. Obrigada. Sempre estamos Beijo. aqui. É isso aí. Toda Vamos semana. fazer mais vezes. Grace, Um então tá beijo. bom. Um beijo. Bom final de semana. Bom fim de semana. Tchau. Feliz Dia dos Namorados. Feliz dia dos namorados. Tchau. Tchau.